para você que acompanha as redes do Jornal Diário de Iguaçu. Hoje estamos aqui para mais um Talk in DI. Hoje com Melanie Grenzel, coordenadora da Orquestra Sinfônica de Chapecó, para falar sobre o concerto que eles irão realizar na próxima quinta-feira. Melanie, seja muito bem-vinda aos estúdios do Diário de Iguaçu. Oi, Isa, obrigada pelo espaço, obrigada ao Diário pelo espaço também de divulgação do nosso trabalho. Certo, então, para começar essa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre este concerto, sobre um pouco da história da orquestra também, o que esse concerto significa. Isa, a gente pensou esse concerto para celebrar os nossos 16 anos. No dia 13 de julho, a orquestra completa 16 anos. E 16 é bastante coisa, né? Tem muita história aí para ser recontada e para ser... de certa maneira revivida, né, revivenciada. Então a gente está nessa busca. Nós temos hoje na orquestra um grupo que é bastante recente, né, que chegou em 2023. Então a gente não entende que a gente não participou desses primórdios, né, desse início. Então pra gente tem sido uma busca constante de resgatar a história para poder entender o contexto e traçar os caminhos novos, né, que tem que ser traçados para os próximos 16 ou 50, 100 anos da orquestra, né. Então, nessa busca a gente pensou esse concerto para celebrar, então, né, esse trabalho de tantas pessoas que vieram antes da gente, né. Então, aproveitando que eu estou fazendo aqui um resgate, né, mental da história da orquestra, essa orquestra foi um sonho de um professor que hoje atua na Escola de Artes, né, o professor Gustavo Malfatti. Ele tinha essa intenção, essa ideia, esse sonho de criar uma orquestra sinfônica em Chapecó, né, e eu fico pensando que há 16 anos atrás isso era uma coisa que talvez fosse vista como impossível, né. Chapecó cresceu muito nos últimos anos, né? Eu acho que muita coisa mudou, né? E acredito que a orquestra tenha feito parte também desse crescimento passo a passo, né? Desse progresso, dessa cidade maravilhosa. Então, que bom que naquele momento, né? O Gustavo teve esse ímpeto, né? Essa vontade de dar o primeiro passo com o pouco que ele tinha, né? Ele iniciou o trabalho da orquestra ele mesmo. Imagina, ele é pianista. E ele, então, foi estudar instrumentos de cordas para ensinar os alunos, entende? Então, isso é muito bonito, né? É uma história... A orquestra vem de um sonho muito bonito. Então, a gente quer agora fazer jus a isso, né? E trabalhar em cima desse legado que foi deixado pra gente, né? Então, é isso. Esse concerto do dia 17 vai servir para celebrar esses anos todos que a orquestra já tem. E pra gente ir percebendo, sabe, quais são os caminhos que a gente vai trilhar a partir de agora também, né? Então, dia 17, 19h30, vai estar lindo. Para comemorar os próximos capítulos dessa história maravilhosa que já está construída, né, Melanie? Exatamente. E você poderia falar quem está envolvido? São alguns grupos que irão fazer a apresentação, né? Sim, na verdade, hoje... A orquestra sinfônica ela está dividida em vários grupos. A gente pensou esses grupos pedagogicamente, né? Assim, porque a gente não... a orquestra não trabalha só com os concertos, né? A gente tem um viés muito grande de ensino também, né? Então, os nossos alunos todos participam, tem aulas de instrumento, né? Mas eles participam de grupos. E daí, pensando didaticamente no que é necessário para se aprender, né, a ser uma orquestra, a gente tem alguns grupos voltados especificamente para um grupo de alunos. E nesse dia 17, todos esses grupos se apresentam, então, né? Então vai ser um concerto bem eclético, bastante, tanto no repertório, né, quanto também nas formações musicais. Então, nesse dia a gente vai ter o grupo de percussão, que é destinado para os alunos de percussão, né? A percussão é um naipe que tem muitos instrumentos, né? E assim, eles precisam de um espaço para trabalhar as coisas deles, né? Eles têm um repertório bem específico também.
Então é tanta coisa que não dá para deixar trabalhar a percussão só no meio da orquestra, né? Então, nesse intuito, o professor Rafael criou o grupo de percussão, então agora ele já é um grupo oficial, né, da Orquestra Sinfônica, e esse grupo se apresenta, então, também no dia 17. Além disso, da mesma forma, a gente tem um grupo de saxofones, que também foi uma ideia, uma vontade do professor André, né, de ter esse momento específico para trabalhar com os alunos de saxofone, porque o saxofone é um instrumento que está um pouquinho entre, né, a música popular e a música erudita, então não é todos os repertórios da orquestra sinfônica em que ele se encaixa, e da mesma maneira a gente ainda não tem um grupo que faça especificamente música popular. Então, assim, para ter esse espaço para eles, eles têm também esse grupo de saxofones. Além disso, a gente tem os grupos maiores daí. Nós temos a camerata, que hoje está destinada aos alunos de cordas friccionadas, né? Os violinos, as violas, os violoncelos, os contrabaixos. Mais voltado para o público de alunos mais avançados. Então, lá nesse grupo, não é um grupo tão grande, nós temos os nossos alunos avançados, os professores de cordas e também alguns convidados, né? Alguns voluntários. Daí nós temos a orquestra de base, que é um grupo de cordas voltado para os alunos iniciantes. Então, muito prontamente o aluno inicia as aulas, ele já é inserido em algum grupo, que é o nosso grande objetivo, né? A música feita de maneira coletiva, né? Com grupos, com orquestras, com... Enfim, é o aprendizado diferente mesmo. É diferente de você chegar, ir para sua aula de instrumento, voltar para casa e estudar. Fica um mundo um pouquinho solitário, né? Assim, estuda e tem aula individual com o seu professor. E eu acho que esse é o grande diferencial que a gente consegue trazer na orquestra, pelo fato das pessoas estarem inseridas nesses grupos, né? Então, só para eu finalizar dos grupos, a gente tem também a banda sinfônica, que daí é um grupo que se destina para todos os instrumentos de sopro e percussão, do nível iniciante até o avançado, tá? E a banda sinfônica também foi um sonho de um professor que já não trabalha mais conosco, o professor Francisco Antunes, de enxergar essa necessidade de ter esse trabalho específico para instrumentos de sopros e percussão. É muito comum, né? As bandas sinfônicas, tem instituições que possuem somente a banda sinfônica, tem instituições que têm a banda sinfônica mais orquestra sinfônica. Então, foi um passo importante que ele deu alguns anos atrás e que agora a gente está consolidando, né? Bom, quem assistiu o concerto vai ver que é um trabalho bem diferente mesmo de orquestra sinfônica, né? Um repertório específico, pensado para os sopros. Então, é super interessante também o trabalho que eles conseguem desenvolver, né? Além disso, a gente tem a Orquestra Sinfônica, que foi assim o primeiro grupo, né, que existiu nesse projeto. E ele, então, abarca os alunos e professores de instrumentos de cordas, instrumentos de sopros e instrumentos de percussão, né? É onde todo mundo se junta para fazer música. Exatamente. E é um grupo, assim, que a gente quer... Muito que, né, a gente quer que esse grupo cresça muito e a gente tem um sonho muito grande de ter uma orquestra profissional em Chapecó, né? Então eu acho que é esse o grupo que vai dar esses primeiros passos para que um dia a gente tenha, sim, uma orquestra profissional, Orquestra Sinfônica de Chapecó. Além disso, a gente tem... deixa eu ver quem eu esqueci. Não esqueci, eu vou falar do coro. O coro tá lindíssimo, sabe? Eles têm um trabalho bem grande, né? Nesses 16 anos. Tem pessoas do coro que estão conosco há 16 anos, né? Então, que vivenciaram todas as fases da orquestra. E hoje o coro tá imenso, assim. É um grupo de 62, 64, não sei te precisar o número exato, mas são 60 coralistas super envolvidos. Semana passada, pra tu ter ideia, eles tiveram um evento no sábado, depois tiveram ensaio no domingo, ensaio na segunda. Nossa. E assim, né, e pra gente mover um grupo tão grande pra tantos compromissos, né, não é uma coisa tão fácil. As pessoas têm que estar comprometidas com o que estão fazendo, né. Então, pra gente tem sido muito gratificante trabalhar com esse grupo que abraça realmente as nossas causas, né. Então, o coro também se apresenta sozinho,
e com a orquestra também. Então, né, vai ter lá um momento em que todos os grupos vão se reunir para uma grande apresentação. Acho que vai ser fantástico, a gente está preparando com muito carinho. Eu tô aqui tentando revisitar, ver se eu não esqueci de ninguém. Eu falei da camerata, da orquestra de base, da banda, do coro, do saxofone e da percussão. Eu acho que foram todos. Daqui a pouco, se eu me lembrar de alguém, eu... Sim. É que são muitos grupos, né? São grupos que trabalham individualmente, né? Isso, mas todos se abraçam no final e fazem um trabalho muito bonito juntos. Você falou quantas pessoas trabalham na parte do coro, né? Quantas pessoas que estão juntas ali na parte da orquestra, nos instrumentos? Você sabe me dizer? Mais ou menos. Eu não tenho os números agora por grupo pra te dar, mas no concerto de quinta-feira, em média 140 pessoas vão participar desse espetáculo. Fora toda a equipe que a gente tem lá trabalhando, né, nos bastidores para que tudo isso possa acontecer, né? Mas com certeza quem estiver com a gente vai sentir a energia do que é 140 pessoas num palco. Muita gente, né? E como que é pra você ser a coordenadora da Orquestra Sinfônica? Você está há pouco tempo nesse cargo, né? E são muitas pessoas, muitas diversificações. Como que é pra você? É bastante desafiador, né, Isa? Como tu disse, é um compromisso que eu assumi há pouco tempo, né? Eu sou coordenadora da orquestra, estou coordenadora da orquestra desde fevereiro. Parece que já passaram 10 anos, parece que eu já vivi 16 anos nesses meses, mas é bastante desafiador, sobretudo porque, como tu disse, são muitos grupos, muitos alunos, muitos artistas com muitas vontades, com muitos sonhos. O nosso grupo de professores, a maioria veio de fora de Chapecó, então acabou de chegar na cidade, está se adaptando com a cultura, está se adaptando com a cidade, está reconhecendo o território em que está pisando e vem junto, né, com anseios, com vontades, com sonhos a realizar, né? Então é um encontro muito interessante que a gente tem que buscar fazer, de conseguir conectar as nossas vontades individuais com o que é bom para a orquestra, com o que a gente quer para a orquestra, com o que a gente quer para o nosso futuro, né? Então, é bastante desafiador, mas sempre tem a parte em que fica muito gratificante, né? Eu tenho certeza que o concerto vai fechar o semestre assim com chave de ouro, sabe? Esse primeiro semestre de coordenação vai ser bem importante pra mim também, sabe? Um momento assim bem importante pra eu me dar conta de tudo que a gente conseguiu em tão pouco tempo, né? Então, é isso, desafiador, mas é bastante gratificante também. Sim, só voltar um pouco em um dos assuntos. A Orquestra de Base é um dos grupos mais recentes, né? E são geralmente jovens, crianças que participam. Como que funciona o trabalho com eles? A Orquestra de Base foi de fato uma criação nossa depois de, né, que a gente chegou em 2023. Então, ela é o nosso bibelô, né? Assim, o que acontece com a orquestra de base? A gente tem uma ideia de que pra gente ter um bom grupo de elite, né, a gente tem que ter uma formação de base muito bem feita. Por isso a gente escolheu, na época, esse nome, Orquestra de Base. Porque ela serve pra a gente construir aquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Eu sempre falo pra eles, gosto muito desse meu insight, dessa minha fala, que um dia a gente tava discutindo, né, o que a gente tá fazendo ali e tudo, e eu disse pra eles que a gente quer, pra orquestra, a gente quer que a orquestra sinfônica seja como um prédio de 100 andares, né, assim, uma coisa que qualquer pessoa possa vislumbrar, conhecer, saber o que admirar, querer assistir, né, e para esse programa como um todo, né, ser um prédio de 100 andares, a fundamentação tem que estar muito bem feita, né? Imagina um prédio de 100 andares, quantos metros não tem cavocado embaixo da terra, né, para dar sustentação para esse prédio. E eu digo que a orquestra de base é muito isso, sabe? Esse trabalho de fundação mesmo. Então, às vezes, todo o trabalho que é feito, às vezes não é possível de enxergar todas as minúcias, todos os detalhes, né? E o quanto isso dá trabalho, né? Os pais
A maioria hoje, por coincidência, são crianças e adolescentes, mas a gente tem alguns adultos envolvidos, assim, super envolvidos com esse trabalho, que entendem o trabalho que a gente faz e realmente se doam, sabe? Porque pro adulto é um pouquinho mais complexo, né? Ele já tem família, tem que trabalhar, tem que estudar o não próprio instrumento. Não tem todo o tempo pra desenvolver, né? Exatamente, né? Não é só ir pra escola, comer a comida que tá no prato e dar uma estudadinha de tarde, né? Não, são muitas coisas. Então, pra gente é muito importante também ter adultos que se envolvam de verdade com esse trabalho, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha um grupo de elite, sim, né? É isso que tá construindo passo a passo o nosso grupo de elite. Então, é isso. A Orquestra de Base serve como esse trabalho de fundação. E tem sido muito importante, muito gratificante. E a gente chegou num ponto em que as famílias começam a perceber isso, sabe? E quando elas conseguem se dar conta da importância do que está sendo feito, o feedback é muito bom, né? E daí a gente sabe que pode construir. Daí a gente sabe que é possível construir o prédio de 100 andares, porque não vai ser só a Melanie juntando tijolinho por tijolinho, né? A gente tem uma equipe por trás, tem pais alinhados por trás, então acaba tornando o trabalho de certa maneira mais fácil também, né? É todo um desenvolvimento que começa desde o início, né? Exatamente. É bem difícil, mas é conquistável esse objetivo. Exato. E isso vai tornar o concerto essa maravilha que você está nos apresentando, né? Pode nos lembrar que dia, aonde e como pegar os ingressos para participar do concerto, para poder ir assistir? Sim, boa, é verdade. Bom, o concerto acontece no dia 17, semana que vem, quinta-feira, no Centro de Eventos, no Teatro do Centro de Eventos, que é a nossa casa, né? Uhum. Às 7h30 da noite. Daí, o que acontece? Os portões vão estar abertos a partir das 19h10. Porque até lá a gente vai estar ainda organizando os alunos. Então, a gente só consegue abrir as portas para as pessoas de fato entrarem, se organizarem, escolherem os seus assentos às 19h10. Mas, a partir das 17h30, a gente já vai estar disponibilizando os ingressos. E eles são gratuitos, a gente só sugere, né, como troca, com valor de troca, né, então 1 quilo de alimento não perecível, que também vai servir para ajudar, com certeza, várias instituições que são parceiras da Secretaria de Cultura, né? Mas é isso, eles ficam disponíveis a partir das 19h30 na bilheteria do teatro. Só na quinta-feira, então, disponíveis os ingressos. Somente na quinta-feira. Certo. Então, para finalizar essa conversa que estava muito boa, você poderia fazer um convite para quem quiser, quem tem interesse de ir assistir essa apresentação da orquestra? Claro, vou fazer. Bom a todos que estejam conosco no dia 17 de julho, às 19h30, no Teatro do Centro de Eventos, que tragam 1 quilo de alimento não perecível para trocar por um ingresso. O concerto tá lindíssimo, são muitos grupos, um repertório eclético, tenho certeza que vai ter gosto, que todo mundo vai ter alguma música a qual goste e que se deleite, né? O concerto está sendo preparado com muito carinho, então a gente aguarda, a gente quer casa cheia, a gente aguarda todos vocês. Certo, muito obrigada, Melanie, por estar presente aqui, fazer essa divulgação desse concerto tão importante para a orquestra. E você sempre será muito bem-vinda, você e a orquestra, aqui nos estúdios do Diário. Isa, obrigada, muito obrigada pelo espaço. O Diário sempre foi nosso parceiro, né? Sei que de anos anteriores já era, mas desde que eu estou na coordenação já foram vários momentos em que eu pude contar com vocês. Então, muito obrigada pelo espaço. E é isso, que a gente siga contando essa história por anos e anos. Sim, com certeza. Muito obrigada. Este foi mais um Talk in DI. Para que você siga bem informado, acesse nosso site diregional.com.br e nosso Instagram, @Diário do Iguaçu. Até mais!